Então, primeiro eu queria contar uma história para vocês, para a gente iniciar, que é uma história de um pescador que ele morava num lugarzinho que tinha um riacho ali próximo da casa dele, e ele começou a pegar peixe, e ele começou a pegar um, dois peixes, e ele ia embora para casa, comia esse peixe, e aí um dia passou um senhor por ali, e esse senhor perguntou para ele é, por que ele não pegava uma caixinha de isopor e ele pegava peixe a mais para colocar nessa caixinha de isopor. Aí ele falou, não, mas eu não preciso, porque para eu comer, esses que eu estou pegando já dá. Aí ele falou, não, mas se você pegar peixe a mais, você pode vender esses peixes. Aí ele falou assim, não, mas o que eu faria depois que eu vendesse esses peixes? Daí você pode continuar pegando cada vez mais peixes, cada vez mais pessoas vão querer esses peixes, e aí você vende esses peixes, e quando você vai, né, depois que você vender esses peixes, você pode comprar um freezer maior, e à medida que você for vendendo eles, você vai comprando cada vez, né, uma estrutura maior, um freezer maior, e coloca mais peixes. Aí ele falou, tá, mas e daí, depois o que eu faço? Não, depois que você comprar um freezer maior e você estiver vendendo bastante, você vai lá e monta um lugar para você ter vários freezers, e daí você coloca vários peixes, e aí você vai ter muitos clientes, você vai ter mais funcionários, tá? E aí ele virou e falou, tá, tudo bem, mas e daí, depois o que eu faço? Não, o bom de tudo isso é que depois de tudo isso, você vai ficar super tranquilo, você pode comprar uma casa no lugar que você queira, e você pode viver a sua vida tranquilo. E aí ele olhou pro senhor que deu essa sugestão para ele e falou, mas você está me dizendo que, na verdade, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu estou? Você quer que eu faça toda essa jornada para voltar para o mesmo lugar que eu estou? E aí o senhor ficou sem entender, porque são dois mundos e duas visões de mundos completamente diferentes, né? Mas se a gente parar para analisar, faz muito sentido essa visão de mundo, vamos dizer assim, onde o nosso ser foi colocado para fazer uma volta imensa para voltar para o mesmo lugar, né? Então, a gente saiu de um lugar de sossego, levou o nosso ser para um lugar de fazer muitas coisas para poder voltar naquele lugar de ter o sossego, ou seja, umas férias, ou um final de vida num lugar onde a gente tenha mais próximo da natureza, com mais tranquilidade, né? O que trazendo, na verdade, essa reflexão para o nosso ser, né? Que loucura é essa que a gente entrou, que a gente roda para ficar no mesmo lugar, para não sair desse lugar, né? Para a gente ter essa sensação de que nós estamos indo para algum lugar, sendo que, na verdade, nós não estamos efetivamente indo para lugar nenhum, a gente está rodando, né, em círculo e acabando chegando no mesmo lugar. Porque a gente entrou nesse ciclo que a gente chamado como a corrida dos ratos, que é um ciclo em que a gente trabalha, ganha mais dinheiro, gasta mais, depois a gente fica sem, aí a gente trabalha mais, gasta mais, e a gente fica sem, e aí a gente entrou nesse ciclo, né, de uma busca por uma felicidade que, na verdade, nunca chega. É uma felicidade ilusória, né, uma felicidade que faz a gente ficar indo em busca cada vez mais de coisas sem sair desse lugar. E criando coisas, né? A gente vai criando mentalmente, a gente vai criando lugares e espaço dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, que vai colocando o nosso ser para ir buscar cada vez mais e acabar que quando encontra, não é o suficiente, aí eu tenho que arrumar uma outra coisa que eu busco que vai além daquilo, e nesse lugar a gente acaba entrando, né, nesse ciclo repetitivo. E uma das coisas que eu entendi no meu despertar, que foi muito lindo, foi que a satisfação dos desejos, que é o ciclo que nós estamos presos, né, na atualidade, ela é uma falsa felicidade. É a felicidade, que na verdade a felicidade real, ela nasce quando os desejos acabam. E essa compreensão realmente me trouxe para um ponto, assim, para um lugar de questionamento, né? Que como fazer isso? Mas o que é isso? Porque eu me vi presa nessa roda, eu me vi presa nessa matrix, enfim, seja o nome que a gente quiser dar, eu me vi presa nesse lugar onde o meu ser, ele não via, né, ele não via o fim daquilo, era como se fosse um lugar que roda e não sai, né, do mesmo ponto. E aí, a gente tem hoje uma visão, né, milhares, milhões de pessoas
presas nessas rodas, que é uma roda criada, um mecanismo criado pela própria mente, e esse mecanismo prende essas pessoas, e essas pessoas, elas estão presas mentalmente dentro desse mecanismo, onde elas acreditam que o ciclo, para poder realmente, né, fazer as coisas acontecerem, tem que seguir esse padrão dessa roda. O que torna muito desafiador sair dessa roda, porque você está rodeado de pessoas que estão nessa roda. E toda vez que você tenta escapar dela, alguém te coloca de volta. Quando você começa a questionar, ou que você começa a falar, mas tem alguma coisa errada, não pode ser isso. Você tem padrões de mecanismos mentais que ficam condicionando o teu ser a voltar para esse lugar. E a gente vê isso, né, desde pequeno. E todo o ambiente externo também está preparado para fazer a gente ficar dentro dessa roda e não sair, né? Então, nós temos o planeta inteiro preso, né, preso em suas próprias mentes, né, tão livres e tão presos ao mesmo tempo, onde é uma falsa liberdade, é uma ilusão essa liberdade que nós vivemos, né, é uma liberdade condicionada a uma mente presa. Então, essa é a pior prisão que pode ter, na minha opinião, porque ela é uma prisão invisível, é uma prisão que nós não vemos, e essa, por ser invisível, a gente não tem essa percepção que a gente precisa sair dela. A gente está sempre acreditando que somos livres, né, temos livre-arbítrio, nós somos livres. E aí eu comecei a questionar isso há um tempo atrás, foi quando eu comecei a acessar os conteúdos que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, tá bom? Então, eu comecei a ver que o meu ser estava preso dentro dessa necessidade. Eu preciso ser importante, eu preciso ser aceita, eu preciso ser vista, eu preciso ser única. Não, eu preciso ser compreendida. Na verdade, eu preciso ser feliz. Não, mas na verdade eu preciso ser ouvida, eu preciso ser amada, eu preciso ser respeitada, ser autêntica, eu preciso ser bem-sucedida, eu preciso estar mais segura, eu sinto que eu estou insegura. E nesse lugar, eu fiquei presa em um monte de eu preciso, eu preciso, eu preciso. E nessas necessidades, eu comecei a acreditar que alguém fora de mim tinha que fazer isso por mim. Alguém tinha que vir e me trazer essa segurança. Alguém tinha que me dar essa importância. Alguém tinha que me aceitar. Alguém tinha que me ouvir. Alguém tinha que me fazer feliz. Alguém tinha que me fazer sentir amada. Né? E nessa, eu comecei a terceirizar essa responsabilidade. Jogar essa responsabilidade para os meus pais, para os meus relacionamentos, né, para as pessoas, para minhas amigas, eu comecei a terceirizar essas responsabilidades. E aí, chegou um momento em que eu falei, não, ninguém, na verdade, é responsável por isso, o que eu tenho que entender, né, quem é que, na verdade, pode suprir tudo isso, né, e o primeiro passo foi entender que ninguém que estava fora de mim era responsável por me trazer tudo isso que a minha máquina, que a minha mente me fazia acreditar que eu precisava, né, que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Era como se eu não tivesse né, essa segurança, se eu não tivesse felicidade, se eu não fosse amada, é como se eu não conseguisse avançar, como se eu tivesse essa necessidade. E essa busca por alguém para fazer eu me sentir dessa forma, acabou me fazendo perder muito tempo da minha jornada. Por isso, hoje eu compartilho com muito amor a todos que estão em busca dessa expansão. Porque o que eu entendi durante essa jornada é que eu já sou, né? E você já é também. A gente já é tudo isso. A única pessoa, né, que pode trazer isso para o nosso ser é o nosso próprio ser. Então, eu já sou importante, eu já sou aceita, não tem ninguém que não me aceita. Eu já sou única. Eu sou ouvida. Se eu me ouvir, eu já sou ouvida. Eu não preciso que alguém externo, né, fora de mim, faça isso por mim. Eu já sou segura, eu já sou feliz. Na verdade, eu posso escolher não, vamos dizer, eu posso escolher não ser, né? Se eu quiser, eu posso escolher, eu escolho não ser, eu quero, né, olhar para as coisas e acreditar que eu não sou, eu quero, enfim, não ser feliz. Então, eu tenho essa opção de escolha, e que eu escolho ser ou não ser. O tempo todo estava na minha mão isso, né? E eu sempre terceirizando, achando que era alguém fora de mim, né, que poderia fazer isso por mim. Então, a partir do momento que eu tomei consciência que eu já era tudo isso, eu já era autêntica, eu já era bem-sucedida, já era respeitada, já era compreendida, que era exatamente a sensação de que eu não era e de que faltava, que fazia, né, energeticamente o campo trazer isso para mim, tá? Então, que a gente já é tudo isso, né? Mas, Amanda, o que acontece que todos os seres caem nesse lugar e eles acabam não entendendo que eles já são?
Isso chama-se Maya. Para quem estuda, né, busca esse autoconhecimento, Vedanta, a parte, os hindus, eles trazem muito esse termo do Maya. Maya é a ilusão. Maya é esse lugar que a gente entra e que a gente fica preso acreditando que tudo que está aqui fora é real e que nós realmente somos seres que não somos completos e que a gente precisa se completar com o que está fora. E a caminhada da descoberta, do despertar, a caminhada da gente acordar para essa ilusão, dessa ilusão, é a gente entender que, na verdade, nada fora tem a possibilidade, né, tem essa capacidade de preencher o que está faltando dentro. Entender que a única pessoa, né, que pode fazer esse preenchimento dentro é o nosso próprio ser, que é uma baita de uma ilusão, né? É uma ilusão acreditar que isso vem de fora. Enquanto eu estou preso acreditando que essas sensações, esse sentir vem de fora, eu estou na ilusão. Quando eu entro na ilusão, a ilusão é chamada de Maya, né? Eu sou algo bem maior do que o que eu estou vivendo aqui, mas eu estou presa dentro de um corpo físico e eu acredito que eu sou esse corpo físico. Ao acreditar que eu sou esse corpo físico, eu passo a ter limitações, eu passo a ter essa sensação de falta, essa sensação realmente de que que eu preciso de algo externo, eu preciso de uma casa, ou eu preciso de um carro, ou eu preciso de coisas materiais, ou eu preciso de um relacionamento. É como se eu busco externo, o que, na verdade, a missão minha como alma aqui é descobrir que, na verdade, não está fora, que está dentro. Então, antecipando um pouquinho o caminho daqueles que estão na busca, dos buscadores aí, né, dos que estão em busca de expansão de consciência, essa é a jornada que a gente chama de autoconhecimento, a jornada de expansão de consciência, é quando você se torna consciente que tudo que está fora está fazendo você acreditar que está faltando, está fazendo você acreditar que não está te aceitando, que você não é importante, que você não é amada, e você é a única, você é o único responsável por, né, colocar o teu ser dentro dessa posição onde você se leve para esse lugar de completude. Hoje a gente vai falar mais como a gente faz essa caminhada. Essa caminhada é muito linda. Através do poder de Maya, a ilusão cósmica, o Criador fez com que as manifestações da matéria parecessem tão distintas e específicas que, para a mente humana, elas parecem não ter relação alguma com o espírito. Olha que interessante, né? A mente humana realmente acredita que é o corpo, ela não acredita que ela é a energia que está dentro do corpo, ela se perdeu dentro da experiência, né? Esse é o papel da mente humana, o papel da mente humana é fazer o ser acreditar que ele é o corpo, né? Então, tudo está projetado para fora dentro desse robô que você recebeu, né? O seu corpo, você tem aqui um avatar, você tem aqui um metaverso, né? Você recebeu. E o que é real não é a matéria, o que é real é o que está dentro da matéria. Hoje eu vou explicar mais para ampliar a visão sobre isso também, tá? A alma, que é a energia que está no plano superior, né? Ela está sonhando, e sonhando o sonho que é você. Então, é você que está sendo, né? É como se fosse um sonho, é como se a gente... O que vai acontecer? A gente dormiu, a gente está sonhando. Quando a gente acordar, que é quando a gente sair do corpo físico, terminar a experiência, a gente vai voltar para o que a gente já é, né? A gente vai voltar para a nossa... para a dimensão de onde a gente veio e para a energia que a gente já é. Então, e aí, na verdade, vai ter realmente essa sensação de um sonho, né? A vinda para a Terra foi como se a alma fechasse os olhos, sonhasse com a experiência, e quando ela abre os olhos, acabou o sonho, mas ela viveu uma experiência completa, né? O sonho nem sempre a gente vive completo, né? Às vezes corta bem no meio, na vida, às vezes corta no meio também, né? A vida às vezes é interrompida. Então, despertar é perceber que existem vários níveis de vibração, frequência e energia, e, consequentemente, vários níveis de consciência. Entender que cada emoção, energia e movimento, se conecta com um desses níveis. E hoje nós vamos entender bem isso, é bem legal. Isso é o despertar. É quem você pensa que te limita, na verdade. Você é o todo, o espelho e o reflexo, o sonho e o sonhador. Tá? E eu quero trazer uma visão muito linda, que eu gosto de compartilhar, que foi a visão que me fez entender Deus, que me fez entender o universo, que me fez entender o que é a dimensão disso tudo que nós estamos vivendo aqui. E eu entendi que nós somos expressões individualizadas de Deus, procurando o caminho de volta para casa. Olha que lindo, nós estamos procurando novamente a frequência de onde a gente veio. A gente veio
como uma expressão divina, uma centelha divina para esse plano. Nós somos uma parte desse grande todo, do todo, né? E nós somos uma centelha, uma parte dela. E eu gosto muito de comparar essa analogia como se Deus fosse o mar e nós fôssemos uma gota de um grande mar de energia, né? E para mim, a imagem que eu tenho de Deus é como se fosse uma energia mesmo, uma energia maior, né? A gente poderia colocar o nome dessa energia de amor, de repente, que é uma energia muito forte, ela é a energia superior, uma energia maior, e ela lança faíscas dessas energias para viver experiências individualizadas. E essas experiências individualizadas somos nós, uma gota desse grande oceano, né? E é tão interessante porque uma gota, quando ela é separada do oceano, que é o que está acontecendo com nós aqui na experiência terrena, a gente tem a sensação de ser tão pequeno, né? Meu Deus, eu sou uma gota, olha o tamanho meu Deus, eu sou muito pequeno, eu não tenho importância, olha o meu tamanho, eu sou só uma gota. Mas, se a gente parar para pensar, essa gota que faz parte desse grande oceano, porque nós somos criadores, nós somos filhos do Criador, nós somos criadores, essa gota tem todas as propriedades de um oceano. Ela só está individualizada desse oceano, mas ela não deixa de ser o oceano. E esse foi o processo mais lindo de compreensão aqui para mim, entender que eu sou esse todo. Eu tô vivendo uma experiência individualizada, né? Existe uma energia pequena desse grande todo aqui dentro desse tubinho de carne aqui que eu estou vivendo a experiência. Porém, eu não deixo de ser esse todo, eu não deixo de ser essa energia maior que me trouxe, né? Que me deu vida, vamos dizer assim. Então, nós temos a mesma essência do Criador, só que não temos a mesma potência. Lógico, porque o mar, né, ele tem uma potência muito maior, ele é o todo, e nós somos uma parte desse todo. Mas nós temos a mesma essência, e isso foi o bastante para começar a entender. Se eu tenho a essência do Criador, por que é que eu não estou co-criando? Por que é que eu não estou manifestando? Por que é que eu não estou criando, né, como Criador? Então, eu comecei a buscar esses questionamentos e comecei a aprofundar mais nesse processo do autoconhecimento, tá? Então, eu entendi que, depois né, de um tempo de compreensão, o processo comigo aconteceu, para quem não me conhece, para quem está me conhecendo agora, eu venho de uma linha, assim, né, que não é... Eu venho da linha tradicional. Eu, como a maioria das pessoas, entrei na manada, fiz faculdade, me formei, fiz pós-graduação, aprendi inglês, depois eu trabalhei 7 anos na área, eu sou engenheira civil formada, aí trabalhei 7 anos na área, né, e naquele processo, não, tem que trabalhar, trabalha bastante, depois tem que estudar, estuda mais um pouco, e trabalha mais um pouco, estuda mais um pouco, e não saia do lugar, meu Deus do céu, que negócio é esse, que não acaba, essa roda parece que nunca vai terminar. E aí eu fui questionando, comecei a ficar incomodada, resolvi empreender. Aí fui empreender, fiquei uma faixa de uns 4, 5 anos empreendendo, e a mesma coisa, e coisa dava errado, e ia para um lado, e ia para o outro, e algumas coisas dando certo, outras dando errado, e parecia que eu ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás. Eu vi que negócio é esse? Tem alguma coisa no universo que eu não estou entendendo. Não são os meus esforços, não tem a ver com... Tem algo que está no plano invisível e que eu não estou conseguindo compreender. Existe uma regra, esse jogo tem uma regra, eu falava. E eu não estou entendendo, eu entrei no jogo para jogar, mas eu não entendi a regra dele. Como é que eu vou fazer, né? E aí, dentro desse lugar, eu comecei muitos questionamentos, eu comecei a ficar muito incomodada. E eu comecei a buscar a expansão de consciência. Eu me conectei com as medicinas da floresta, né? E aí comecei a fazer alguns processos de expansão de consciência, foi o bastante. Eu falei, não, realmente, isso aqui que eu estou vivendo na experiência física não é a realidade, e eu preciso entender a realidade. Eu larguei tudo, né? Eu já vinha do processo com dificuldades na empresa, eu cheguei a processo de falência, fali, deixei tudo para trás, 19 funcionários, despediu tudo e tal, e eu entrei numa jornada interna. Então, eu passei 2 anos meditando e estudando sobre isso que eu estou trazendo para vocês aqui, entendendo o meu funcionamento, entendendo o que eu precisava entender para eu poder voltar para o jogo e jogar do jeito certo. Porque a sensação que eu tinha era que tinha alguma coisa, eu lutando comigo mesma nesse jogo. Assim. A vida era uma luta, o trabalho era uma luta, era tudo uma luta. Eu sabia que tinha uma forma de ser diferente disso. Tá? E aí eu comecei a pesquisar, foi aqui que eu comecei a entrar nesse processo. E teve mais um ponto que é importante para as pessoas que não me conhecem ainda. Nesse processo, abriu a minha mediunidade. Né? Eu já venho com uma sensibilidade desde pequena.
vendo, né, eu via coisas na infância, daí eu fechei isso porque eu vinha de religiões católicas, depois fui evangélica, então aquilo para mim era errado, aquilo para mim não tinha, né, não poderia ser bom. Aí, dentro daquilo eu não consegui, mais nova, e quando foi avançando a minha jornada, eu acho assim, tipo assim, não tem opção, você precisa abrir a mediunidade, porque eu vim para cá provavelmente para fazer um trabalho como que eu estou fazendo agora, e eu precisava de conexão para entender, para poder, né, receber as informações para poder entregar mais. Então, abriu a minha mediunidade. E aí, nesse processo, eu comecei a entender mais sobre as dimensões, sobre, né, como fazer essas conexões e tudo mais, que eu também vou trazer um pouquinho hoje aqui. Então, eu entendi, dentro das coisas que eu vim pesquisando e dando os pontos, que o universo, a criação, né, a criação, ela segue um padrão, tanto no macro como no micro, né? E aqui eu trouxe para vocês as galáxias, né? Estrela, formação de estrela, abertura, né? Explosão, o processo embrionário, que é esse processo da formação do nosso ser, vamos dizer assim, e toda a existência aqui, né, mostrando que, na verdade, as geometrias sagradas, que é o ovo da vida, depois a vesica piscis, que são essas duas, né, a flor da vida, a árvore da vida, todas essas geometrias, elas são geometrias que são consideradas sagradas porque elas seguem um padrão divino, tá bom? E aí eu comecei mais a fundo para entender mais sobre essas geometrias. E esse padrão divino é muito legal de entender. Vou compartilhar um vídeo com vocês aqui, vai ser bem legal. Esse padrão divino, quando faz a primeira divisão, quando ela faz a primeira divisão, então a gente começa, né? O óvulo foi fecundado, aí começa a divisão celular. Nessa primeira divisão celular, é como se abrisse um portal e esse portal recebe essa energia que vai vir para poder criar o campo eletromagnético para poder começar a vida, né? E é muito lindo de entender isso, né? Espero que eu consiga passar da forma que eu entendi para vocês. Nesse processo de dualização, né, de dois, que vai virar dois, o um, que é o todo, o um vira dois, ele cria a dualidade aqui no nosso plano, que são as polaridades, tá? E quando essa polaridade é criada, esses dois círculos, o uno, né, começa a virar o processo de criação para virar matéria, né, uma transforma em duas em quatro, e aí a multiplicação começa a acelerar até que a gente se transforma em corpo físico, ele vai criando várias dualidades ali dentro desse processo de multiplicação. Justamente esse processo, ele cria um campo, quando ela divide, a primeira divisão, ela cria esse campo, que é um campo eletromagnético que todos nós temos em volta do nosso ser, é chamado de torus, tá? Então, para quem, algumas pessoas já conhecem esse termo, já quem está nessa área já conhece, o torus, todos nós temos, o nosso corpo físico, ele não termina onde o corpo termina, ele tem uma extensão energética. Por isso, às vezes, quando a gente chega perto de pessoas que não estão muito bem, a gente sente aquele desconforto, mesmo não precisa nem tocar a pessoa, mas a gente já começa a sentir, ai, nossa, esse ambiente está pesado, esse lugar está, né, essa pessoa está pesada, porque existe esse campo. E esse campo, ele tem os dois polos, que é o positivo e o negativo, né, que a gente chama de mal e bem aqui. Por isso, todo ser humano, todo ser, na verdade, não precisa nem ser humano, todo ser, toda matéria aqui, ela pode ter essas duas polaridades. Então, mesmo nós que somos o Criador, a essência do Criador, nós temos as duas polaridades, e todos nós percebemos isso. Né? Não adianta a gente ser hipócrita e falar, não, eu sou boa, eu sou só boa, eu sou boa. Não, nós sabemos que tem uma parte negativa dentro do nosso ser que ela pode se manifestar quando a gente não, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando a gente não é atendido, quando a gente fica frustrado, né? A gente julga, a gente briga, a gente xinga. Existe uma parte negativa dentro do nosso ser, que são as polaridades. Então, nós temos emoções positivas e emoções negativas, né? Eu amo, mas eu sinto muita raiva. Eu sou corajoso, mas eu também sinto medo. Né? Eu tenho felicidade, mas eu também tenho tristeza. Olha como a gente sempre tem dois polos, um positivo e um negativo. E assim é formado o reino da matéria, o reino, né, das coisas materiais. Porque justamente essa dualização, né, quando o todo, que é o uno, ele começa a se multiplicar, ele começa a criar essa dualidade, que é o jogo da vida, faz parte do jogo da vida, essa dualidade. Somos nós que temos que vencer elas para poder ganhar esse jogo, né, para poder vencer esse jogo. Deixa eu ver se vai estar com o som aqui, peraí. Vocês estão ouvindo o som? Alguém pode confirmar para mim se vocês estão ouvindo o som? Confirma para mim. O vídeo está com som?
Só faz assim para mim, alguém que eu tô vendo. Tá com som? O vídeo tá com som? Perfeito, perfeito. Então, eu vou soltar o vídeo. Agora eu quero trazer, esse vídeo vai trazer para vocês uma visão disso que eu falei até aqui, tá? Processo da criação e essa multiplicação celular e o que é essa, né, essa energia, a criação dos polos, o feminino e o masculino, as polaridades se criando ali, para vocês terem uma dimensão, né, do visual do que eu tentei explicar aqui com algumas imagens. Vamos lá. Perfeito. Então, esse vídeo é justamente para expandir a nossa visão, né? Como vocês viram ali, a gente vem, essa energia vem, ela explode ali dentro, né? Ela entra dentro da dualidade, quando a dualidade é criada ali, que são a multiplicação celular, e aí a gente começa, né, os processos de multiplicação. E o que acontece? Então, o que é real, né, dentro dessa experiência, que é um sonho, que é um plano de matéria, o que é real? O que é real é essa energia que está dentro de cada ser, né? Essa é a energia que a gente chama de alma, espírito, é a energia que veio de um plano superior para viver uma experiência aqui. E que também vai voltar para esse plano superior quando toda a experiência terminar. Isso é tão real que olha que interessante. Quando a gente vem, a gente cria esse campo eletromagnético para permitir. Por que existe esse campo eletromagnético? Para permitir que as partículas se unam. Se esse campo eletromagnético não existisse, as partículas, elas não conseguiriam ficar compactadas e virar matéria, igual que nós temos aqui, né? A matéria só é permitida. A matéria, a gente só consegue ser matéria, a gente só consegue ter esse corpo físico, porque existe esse campo eletromagnético que está conectando e segurando essas partículas unidas. Olha como isso é real. Uma vez que essa energia vai embora, essa alma, né, esse espírito vai embora, volta para o plano superior, acabou a experiência aqui na Terra, o que acontece com as partículas do corpo físico? As partículas simplesmente se desfazem, né? Elas se decompõem, o corpo se decompõe. Porque a realidade não é o corpo físico, a realidade é o que está dentro dele. E é a energia que esse corpo físico cria, é justamente a energia que esse corpo, essa matéria, né, essa energia que está dentro, esse campo que essa energia cria, que faz com que a gente tenha esse campo eletromagnético, né, e possa, né, ser a matéria que a gente é. Tá?
Vamos entender um pouquinho mais, então, como funciona o nosso sistema, tá bom? Eu quero trazer para vocês a ideia da energia, frequência e vibração. Então, o corpo humano, ele foi criado pela alma. Então, essa é uma coisa que, para mim, no começo, quando eu comecei a entender isso, né, eu acabei ficando nessa dúvida, igual o ovo e a galinha, quem veio primeiro, né, o corpo ou a alma. Mas com essa visão que eu trouxe para vocês, então a energia vem, ela cria o campo e esse campo permite fazer a criação da matéria. Então, quem criou o corpo físico foi essa energia interna para ele poder habitar dentro. Então, essa energia interna, vamos dizer, essa energia essa criação começa pelo coração, justamente porque ele começa a fazer as batidas, ele cria uma vibração lá dentro do útero da mãe, ele cria uma vibração, e essa vibração começa a fazer esse pulsar, né? Esse pulsar começa a criar esse campo para permitir a união das demais partículas, né? Dos demais átomos ali para formar matéria. Essa vibração que esse pulsar tem, ela emite uma frequência no campo. Então, emite uma frequência, né? Como se fosse uma frequência de rádio, as batidas do coração, a gente consegue medir essa frequência, né? Tudo mede essa frequência. Então, meu corpo vibra e emana uma vibração para o plano, né? E quem faz o meu corpo vibrar é essa energia que está dentro. Então, nós estamos falando de energia, vibração e frequência. O que seriam as energias? As energias, elas são o movimento, né, dentro desse corpo das minhas emoções. Então, a minha emoção movimenta, ela muda a vibração do meu coração, ela faz bater mais rápido, mais devagar, né, ela muda a vibração do meu coração. Quando o meu coração muda de vibração, eu mudo a frequência que eu estou emanando para o plano, tá? Então, isso é muito importante de entender. Aliás, deixa eu voltar só nessa imagem aqui, essa imagem aqui. É uma ilusão de Maia também, né, que a gente foi colocado dentro para acreditar que toda energia que nós emanamos, ela sai para fora desse campo, isso não é real. Então, quando a gente fala assim, eu quero ser amado, eu quero ser, né, ser seguro, nada que alguém está fora, o amor, por exemplo, que você sente, nunca foi o que de alguém que estava fora que sentiu por você. O amor que você sente é o que você sente pelo outro, não é o que o outro sente por você, né? E a raiva que você sente é a que você sente pelo outro, também não é a que o outro sente por você. Isso é muito importante de entender, porque se você entende isso, você para de emanar energias negativas. Pensa que você está enjaulado, você está preso em um campo e tudo que você sente, só você que está sentindo. É uma pura de uma ilusão você achar que é o outro. Não, Amanda, mas eu amo o outro. Você não tem noção, eu amo o outro. Não, meu amor, você não ama o outro. Você ama o amor que você sente, só fica preso aqui dentro com você. É uma ilusão a gente achar que esse amor chega no outro. Mas Amanda, ele está sentindo o meu amor. Não, é o amor que ele sente por você que ele sente também. Então, nós manifestamos o amor no outro e quando ele sente esse amor roda esse campo energético e ele começa, ai, que delícia esse amor, mas o amor que ele está sentindo é o que ele emanou, nunca foi o que a gente emanou para ele, entendeu? Então, essa compreensão muda muito, porque se você é refém das suas próprias emoções, quando você emana coisa ruim, volta coisa ruim para você mesmo. Eu emanei amor, faz a volta aqui, volta para o seu toba, para você mesmo. Eu mandei coisa boa, coisa ruim. Nossa, deu uma raiva da pessoa, bateu, soltei uma energia de raiva. Quem que vai sentir energia de raiva? Ó, aqui, vem para quem? Para você mesmo. Então, vê se faz sentido a gente emanar energia negativa. Essa compreensão muda o jogo, né? Quem gosta, né, de aprofundar nisso, eu aprofundo bastante nisso nos conteúdos, tá? Então, para a gente não estender muito, não vou estender não, mas aquilo ali, essa é uma compreensão que muda realmente a nossa compreensão, né, como um todo. Eu vi que o pessoal está no chat, eu não vou conseguir responder agora, mas se vocês puderem ficar, a gente vai voltar. No final do conteúdo, eu vou voltar para fazer as comparações. Tá? Tem pessoas que chegaram depois do horário, e essas provavelmente vão ter um pouquinho de problema para entender tudo que nós estamos explicando aqui. A aula está sendo gravada, tá? A mentoria está sendo gravada, e ela vai ser enviada no todo, né, amanhã, para todos que quiserem assistir completo, tá bom? Agora eu vou ter que seguir para não deixar, né, as pessoas que chegaram no horário repetindo para elas coisas que elas já ouviram, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, né, conforme ficou claro, então todo mundo entendeu que nós temos uma energia dentro do nosso ser que vai, né, essa energia, ela se manifesta através dos sentimentos, esses sentimentos movimentam o nosso coração, faz ele vibrar, ao vibrar, ele emana uma frequência para o plano, tá?
E o tempo, além da nossa própria vibração, além da nossa própria frequência, o tempo todo nós estamos recebendo influências externas que interferem na nossa frequência. Então, música, água, alimentação, outras pessoas, TV, internet, filme, barulho, notícia. O tempo inteiro, esse campo está esbarrando nas situações. O teu ouvido está escutando, teus olhos estão vendo, você vê alguém morrendo, ou você escuta uma música que fala de muita coisa ruim, ou você vai lá e assiste um filme, né, de guerra. Então, isso mexe na tua frequência o tempo todo. E a gente que vai buscando um processo de evolução, que vai buscando um processo de compreensão, nós vamos ficando mais sutis, né? As pessoas que estão nessa caminhada sabem do que eu estou falando, né? A gente sabe que a alimentação interfere muito na frequência. E uma vez que você vai acessando uma frequência que é melhor e vai saindo de baixas frequências, você não quer voltar para lá de jeito nenhum. Então, você começa a ter mais cuidado com o que você assiste, mais cuidado com quem você se conecta, porque existem, né, pessoas que não querem sair dessas, elas querem ficar emanando energia tóxica para elas mesmas, elas estão presas. Hoje, a sensação que eu tenho, assim, entendendo tudo isso, é que nós estamos em um planeta onde todo mundo está enjaulado com a própria emoção e brigando com o que está fora, achando que alguém está fora, que está causando aquilo. Mas ela está brigando, dando murro na emoção que ela mesma está criando, né? Que loucura isso. Então, os seres estão todos enjaulados com a própria emoção. E tem uma frase que tenta falar isso pra gente. É dando que se recebe. Quem é que já ouviu essa frase? E é realmente isso, é dando que se recebe. Você entrega amor, volta para você o amor. Você entrega raiva, volta para você. Tudo que você quer, basta você, vamos dizer assim, você mesma, você sentir. Né? Se você não quer, Amanda, mas eu não quero mais sentir a raiva dos outros, ou a inveja dos outros, aquilo, o ser Deus, o outro não está fazendo, não é o outro, é você que está sentindo isso e você está sentindo o que você mesmo está emanando. Eu sei que é desafiador no primeiro momento enxergar dessa forma, mas com a medida que a gente vai avançando, vocês vão vendo que além de fazer muito sentido, quando você começar a parar de sentir, quando você para, né, começa a controlar o sentimento, você para de sentir essas energias negativas. Então, facilita muito a jornada, tá? Então, vamos lá. O plano de terceira dimensão, que é onde nós estamos aqui, vivendo a experiência terrena, onde essa energia nossa foi selecionada para vir, né, viemos para a Terra. Acredito que tem outros lugares, mas nós aqui que estamos nessa dimensão de terceira dimensão aqui na Terra. Dentro desse plano, o nosso ser, esse corpo, foi programado para sentir, para emitir as frequências que vão de 0 a 1000 Hz. Tá? E essas frequências, elas têm, cada sentimento que você tem, ela traz uma frequência. Então, se você sente culpa, você vibra em 30. Se você sente orgulho, ego, 175. Se você sente o amor, você já vai para 500 Hz. Se você sente alegria, você vai para 540. E aqui, isso aqui é a nossa caminhada como alma. Nosso corpo físico, ele veio e ele acredita que ele está aqui para viver coisas que ele veio para viver. Não, eu vim para comer, eu vim para beber, eu vim para curtir, eu vim para ter prazer, eu vim aqui para divertir. O corpo físico, ele tem uma ideia do que ele veio fazer aqui. Mas existe uma energia que está dentro dele que precisa cumprir algo que também veio para cá, né? Que veio ter uma missão, essa alma tem uma missão. E do processo do que eu venho entendendo aqui, a missão da nossa alma é vencer as frequências baixas e vencer e subir nas frequências altas. Essa é a nossa luta diária, essa é a nossa busca, né? A gente conseguir se libertar daquilo que nos prende, porque essas energias baixas nos prendem no campo junto com elas. Quem é que quer ficar preso com medo? Quem é que quer ficar preso com a raiva? Né? E não existe nada fora daquele campo. Tudo que está acontecendo é dentro daquele campo. Tudo que está fora, é como se fosse uma ilusão que está disparando essas energias dentro de você para você emanar essa energia negativa e cada vez, né, se embolar mais. É a nossa responsabilidade começar a ter essas percepções e começar a sair desse lugar, né? Começar, por exemplo, a aceitar as coisas como elas são, parar de querer ficar arranhando a tela do filme, arranhando o sonho, não vai mudar, né? As coisas são do jeito que são. Quando eu passo por uma falta de aceitação, você pode ver que os sentimentos positivos começam quando eu passo pela aceitação. E isso é uma escada, né? A gente vence o medo para conseguir depois vencer a raiva, depois a gente vai ganhando coragem, nós vamos subindo. Aqui eu não consigo chegar no amor se eu não passar pela aceitação, e a aceitação é o perdão, né? Eu aceito meu pai como ele é, minha mãe como ele é, eu aceito os relacionamentos que eu tenho como eles são, eu perdoo, eu não quero que eles sejam diferentes, eu não quero que ele faça diferente, eu simplesmente aceito. E quando eu aceito, eu passo a acessar a frequência do amor, o amor real, aquele que não depende do outro ser quem ele deveria,
para eu poder emanar. E é loucura, gente, se vocês pararem para pensar, sou só eu que estou sentindo amor. Que loucura, eu fico dependendo, se o outro não faz alguma coisa que eu quero, eu não emano amor para ele. Quem é que ficou sem o amor? Foi o outro? Não, fui eu, porque eu não estava sentindo aquele amor que eu estava emanando. Então, quando eu tiro aquele amor, me dói, me dá um sentimento de dor. Porque aí eu fiquei com raiva, sei lá, a pessoa me traiu. Aí eu fiquei com raiva dela. Aí eu comecei a emanar raiva, ao invés de emanar o amor que eu deveria estar emanando. Quando eu comecei a ficar com raiva dela, eu comecei a sentir dor. Aí eu acho, a minha ilusão acha que a dor que causa quem carne causa mesmo. A dor que você está sentindo é aquela que você intencionou causar. Você ficou com raiva, tem vontade de, né, forcar a pessoa. Aí essa raiva que você emanou, que você intencionou, né, jogou uma energia negativa no teu campo, essa energia vai te trazer muito desconforto. Mas foi o outro que trouxe esse desconforto? Não. Se você olhasse para a traição e falasse, olha, sinto muito, você não venceu as suas lutas, vou desconectar de você. Eu não vou deixar de te amar, sabe? Porque eu não quero sentir falta desse amor, porque eu gosto de sentir esse amor. Então, eu continuo te amando, ser de luz, mas siga a tua jornada, que ela seria a minha. E isso é você evoluir espiritualmente, evoluir como alma, evoluir como ser, evoluir, é você não depender mais de nada, de ninguém externo para ser. Você veio aqui para ser, você não veio aqui para ter ou para fazer as coisas, né? A gente veio aqui para ser. A missão da nossa alma é ser, é entender que ela já é, ela é ser amor, é ser alegria, é ser paz, é ser segura, é ser autêntica, é ser essência. Foi para isso que a gente veio, isso que a gente está buscando aqui, tá? E o caminho para a gente, né, ultrapassar o sucesso, ele passa por essa escala de frequência, porque não tem como um ser querer um sucesso vibrando em baixa frequência. Nem se faz sentido para vocês. Vocês conseguem imaginar um ser de sucesso preso no vitimismo, negativo, desconectado da fonte, com a mente tudo turbulenta, o pequeno eu que a gente chama que é egóico, né? Pouca energia. Você pode ver, a imagem de sucesso que a gente tem em mente não é um ser desse jeito. E a pessoa que está abaixo da frequência de 350, ela tem essa característica aqui. Ela não sente, ela não é responsável por nada, todo mundo é culpado, ela sente raiva, ela sente desejo, ela tem medo, ela fica triste, culpa, ela sente culpa de tudo. Então, as pessoas muitas vezes têm sucesso, eu não falo só sucesso financeiro, sucesso em geral, na vida, no relacionamento. Agora, como eu posso querer sucesso, que é uma imagem tão positiva, se eu vibro numa frequência tão baixa, tão negativa? Vocês estão vendo que está desconecto? Né? Não tem conexão. Não tem como uma frequência baixa, de baixa frequência, né, de raiva, de medo, de insegurança, vibrar, né, numa frequência de sucesso. Agora, quando eu passo da frequência de 350, eu consigo vencer, a minha alma consegue vencer essas frequências mais baixas, eu começo a aceitar tudo como é, eu aprendo a perdoar, lembrando que o perdão não é para você mesmo, né? Quando você aprende a perdoar você, você aprende a perdoar o outro. O processo é esse, nunca, não é o inverso. Eu sempre acreditei que era o inverso, mas não. Primeira pessoa que você tem que aprender, né, praticar o perdão é com você mesmo. Quando você aprendeu com você, fica muito mais fácil você só entregar para o outro depois, tá? Então, quando a gente passou por esse de 350, a gente só consegue chegar no amor se passar pelo perdão. Vocês estão vendo que não tem como aqui, ó? Infelizmente, nesse plano não tem como dar o salto aqui, dar um pulinho. Ah, não, vou pular direto pro amor aqui. Não tem. Ou aprende a perdoar, ou não está amando de verdade. Está fingindo que está amando, né? Fingir que ama não é amor real, não é amor incondicional. O que quer dizer incondicional? Sem condições. Sem condições significa que você vai fazer o que ele quiser. Você não vai deixar de amar ele. Porque você é o amor, porque você emana o amor. O amor não é pelo outro, o amor é você, você é o amor. Entende? Então você não pode deixar de ser o amor porque o outro deixou de ser o amor. Entende? Isso é dependência, isso é ilusão, isso é condição. E o incondicional que Jesus tem que falar, que os seres de luz têm que nos ensinar, ele é incondicional, não tem essa condição. Né? Porque eu sou o amor, eu não vou depender do outro para ser. E aí, quando eu passo por essa jornada, né, eu começo a entrar na razão, amor, alegria, paz e felicidade. Meu Deus, tudo que a gente faz na vida é em busca dessa tal da felicidade. Tudo, ser de luz. Se você parar para pensar, atrás de tudo que você quer, o que está lá atrás que você quer mesmo é a felicidade. Não, mano, eu quero uma casa, na verdade. Mas você quer uma casa para quê? Você se feliz dentro da casa. Ah, mas não, na verdade eu quero um carro. Mas você quer um carro para quê? Porque dirigindo o carro você vai se sentir feliz. Você quer, mas não, eu quero o amor da minha vida. Mas por que você quer o amor da sua vida? Com o amor da sua vida, você vai se sentir feliz. Então, se você parar para pensar, que é aquela historinha que eu contei lá no começo, né, pra gente,
Eu vou fazer toda essa volta para chegar no mesmo lugar? Pois é, as pessoas colocam uma volta, não, para eu ser feliz tem que ter casa, filho e, e relacionamento. Aí eu fico infeliz, sem conseguir nada disso, sendo que, na verdade, eu não podia ir direto para a felicidade, né? Não é fácil do que eu ficar falando para eu ser feliz, condição 1, condição 2, condição 3, entende? É uma mente limitada nossa, né? Porque se eu entendo que essa energia, essa frequência já está disponível em mim, ela nunca teve disponível, a minha mente que configurou que ela está disponível, a minha mente que configurou que eu tenho que ter isso, isso e isso para acessar ela, né? Então, quando eu entendo isso, atrair. Então, por que eu vou colocar tudo isso no meio se eu posso ir direto? Para chegar no mesmo lugar? Né? Vou dar uma baita volta para chegar no mesmo lugar? Vou direto ao ponto. Né? Vou aprender sobre frequência, ficar falando e vou direto na frequência da felicidade. Então, quando a gente vai acessando frequências superiores, Amanda, mas por que eu ia querer vibrar na frequência superior? Simplesmente porque o seu ser, ele começa a voltar para a essência. Você começa a sentir um silêncio interior, uma paz interior, tão grande quando sobe nas frequências na vida. Você começa a ter um empoderamento porque você vai acessar a mente superior, frequência superior que conecta com a mente superior. Você vai acessar o seu eu superior, que é aquele que te dá segurança na jornada aqui, é aquela intuição. Você sai da voz do ego. Tem a voz do ego, tem a voz da intuição. A voz do ego é a que nos lasca aqui nesse plano, a voz da intuição é a que nos guia. E eu aumento, quando eu amplio a minha frequência, eu jogo meu ser para a rádio universal da paz, da alegria. Então, eu jogo meu ser para a rádio superior. E aí, o meu ser começa a escutar muito mais a voz da intuição e do meu eu superior do que do meu eu pequeno, né? Que é o eu que é egoísta, que quer, que é para ele, que quer, né? Que me faz me perder nessa jornada. Eu ganho positividade, vitalidade, abundância, né? O dinheiro é 880 Hz. Como é que a gente quer conectar com ele se a gente não consegue sair de 100 Hz, fica com raiva, 150, e depois fica bravo? Ai, não dá certo isso que eu devia tentar. O sucesso é um caminho, é uma ponte. O antes do sucesso é aquelas vibrações baixas. E depois do sucesso, você pode olhar para as pessoas que estão tendo sucesso e avançando mesmo, você percebe nela que ela está vibrando nessas frequências superiores aqui, ó. Ela está vibrando nessas frequências aqui. Você vê vitalidade, você vê positividade, você vê empoderamento, você vê silêncio interior. Não fica discutindo por qualquer coisa. Não, ela está no... Então, o sucesso não vem primeiro para você ter essa ação. Você tem essa ação, você vai para esse lugar depois, ele é uma consequência, né? E a gente fica muito preso. O que acontece? A maioria das pessoas vivem na ilusão que algo externo mude para levar embora os sentimentos que estão sendo ativados internamente. Então, não, quando eu conseguir isso, aí eu vou ser feliz. Aí, quando isso acontecer, aí eu vou ficar em paz. Né? Quando eu tiver a conta cheia de dinheiro, aí eu paro de me preocupar. Esse é o ponto. Nós temos que ir sentir essa frequência da segurança antes para criar essa segurança no plano. Nós somos um projetor de realidade. Tudo que a gente pensa, a gente cria. Né? E se a gente estiver em baixa frequência, pensamento é pensamento de caos. Então, esse é o processo que a gente precisa alterar nesse despertar, né? Essa realidade antiga, ela precisa ser quebrada, a gente precisa sair dessa ilusão de que algo externo precisa acontecer para que eu me sinta. Eu preciso me sentir para eu mudar o meu externo, porque eu sou a criadora do meu externo, eu sou o refletor. A minha personalidade, o que é a minha personalidade? Meu personagem é como eu penso, como eu ajo e como eu sinto. Isso foi a configuração que a gente fez até aqui. A minha personalidade cria a minha realidade pessoal. Não é o contrário. Não é a minha realidade pessoal faz eu ser quem eu sou. Quem eu sou faz eu ter as coisas que eu tenho, as conexões que eu tenho, as experiências que eu vivo. Então, se eu quero mudar a minha realidade pessoal, a primeira coisa que eu tenho que mudar é quem eu sou. Porque eu estou criando ela com as minhas vibrações, com as minha frequências, com a minha energia. Né? Funciona exatamente o oposto. Então, acreditar que não, quando algo mudar fora, aí eu vou me sentir melhor. Essa é a ilusão que Maia traz pra gente. A gente tem que vencer o processo. E tudo continua a mesma coisa quando você continua o mesmo. Eu acredito que tem várias pessoas que sabem o que eu estou falando. Quando a gente continua a mesma pessoa, nada muda. A vida vira um ciclo repetitivo ali, você fica repetindo ciclos em relacionamento, começa e termina, se repete ciclos no profissional, entra no emprego, sai do emprego, aí parece que são os mesmos chefes, a sua vida parece que fica ali repetindo, porque você está agindo da mesma forma, está se comportando do mesmo jeito, está sentindo as mesmas coisas, e nesse processo você cria a mesma realidade. Algumas pessoas viveram a vida toda esperando mudar algo externo, para que elas possam se sentir melhor. Né? É muito claro, tem pessoas da minha família que já estão na reta final da vida e continuam pensando dessa forma,
e não tem o que a gente fazer, porque cada ser é livre para decidir, né, o que ele vai aprender, o que ele vai entender, o que ele não vai entender, para mudar a realidade dele ou não. Se sente que deve avançar, né? Mas dentro das compreensões que eu tive, para mim, fez sentido buscar uma forma de transformar isso, né? Então, para conseguir vencer esse jogo, você tem que vencer seu corpo, sua mente, seu ambiente, vencer a linha do tempo, que é o passado e o futuro, né? Porque o que acontece? Tem as coisas do passado que fica atazanando a gente aqui no presente, e tem o medo do futuro que também fica atazanando a gente aqui no presente. Então, são várias coisas que a gente tem que vencer para conseguir efetivamente avançar nesse jogo. A gente precisa estar pronto, né? Os seres que querem vencer essa ilusão precisam estar prontos para vencer o seu sistema. Por quê? Você tem um sistema, você tem um corpo, nós recebemos esse robô para entrar na experiência aqui da Terra, e ele tem um mecanismo já todo funcionando de acordo com quem você é. Então, você já está liberando hormônios quando você entra em estresse, quando você tem medo, quando você tem raiva, ele já está viciado nesses hormônios que você libera, tá? Então, quando você decide que quer ser uma outra pessoa e quer mudar, sair daquele estado, você tem que vencer a máquina que vai tentar fazer você voltar para o estado, porque ele já está adaptado fisicamente, biologicamente, com hormônios, geneticamente, ele já está adaptado a sentir aquela vibração, né? Aquela frequência. Então, vai ser realmente você tem que vencer esse sistema que vai ficar tentando puxar você para a frequência de baixo, para você não acessar a mente superior. Então, para quem tem o desejo de acessar a mente superior, né, para ela retomar o controle da tua vida, você tem que vencer, né, o corpo físico. Então, para que a mente superior possa retomar o controle, o corpo físico tem que ceder, né, tem que fazer esse trabalho. Para uma nova versão nascer, o velho eu tem que sair da cena. O personagem precisa deixar de existir para a essência criadora, né, para que a essência criadora possa retomar o controle. E o personagem é esse personagem que foi criado durante a nossa jornada, pelas nossas configurações, né, que ele já tem programado o que vai acontecer. Olha, se a pessoa faz isso, eu faço isso, eu faço aquilo e eu faço aquilo. Se ela grita, eu ajo assim, eu ajo assim. Existe toda uma programação que roda no automático ainda. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia. E 90% deles são repetidos todos os dias. A nossa máquina é uma máquina pensadora repetente, fica repetindo os mesmos pensamentos. Se você não toma controle desses pensamentos, não olha para isso, não vence, né, não vai em busca, você está sempre criando a mesma coisa. 10% vai mudar. Por isso que a longo prazo, às vezes a gente olha para a nossa vida e tem a sensação que mudou muito pouco. Porque nós não abrimos para mudar mais. Quando eu não mudo mais, a minha realidade não muda mais, porque ela é só um reflexo de quem eu sou. E dentro desse processo, né, quando eu comecei a entender mais sobre as minhas configurações, quando eu comecei a entender mais quem eu sou, que eu, na verdade, sou uma máquina que vim para cá para viver essa experiência, eu comecei a perceber que não era só eu que tinha essas dificuldades, que várias outras pessoas também sentiam essa dificuldade. Elas se viam refém desse sistema, elas se viam refém dessas configurações, repetindo padrões, falando, né, coisas que não deveriam, agindo da forma que não deveria, elas se viam presas e não conseguiam sair desse lugar, né? Então, eu comecei esse trabalho, já tem um ano. O primeiro trabalho que eu trouxe para o plano foi a cura da criança interior, porque é uma fase onde a gente faz as maiores configurações. O nosso ser é um programa, né? O nosso ser, ele é um ser, um robô, então é uma fase em que a gente faz as maiores configurações, e nessa primeira etapa é onde a gente mais se prende em baixas frequências. Ali, quando a gente se prendeu nas baixas frequências ali, não soltou, não fez nenhum trabalho para soltar, dificilmente o nosso ser vai conseguir agora, no presente, né, avançar nas frequências mais elevadas. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu entreguei para o plano, que é a cura da criança interior, e eu estou entregando agora, esse último mês nas últimas semanas, foi um trabalho que eu fiz com a turma, que foi o Ativando o Potencial de Ser Humano, que é um trabalho que guia as pessoas no processo de união da mente superior, da mente inferior com o coração, para que quando esse coração, né, ele lança mais energia para essa mente inferior, ela consiga fazer o acesso à mente superior. Tá? Que é exatamente esse o processo da gente, né, conseguir fazer essa conexão com a mente superior. Precisa liberar os sentimentos, porque a alma, que é a criadora, ela está na câmara secreta do coração, vamos dizer assim. Então,
se o coração está fechado, se ele não permite sentir, se ele não deixa ir para altas frequências, vamos dizer que tem configurações que travou, ele não está deixando ir para altas frequências. Porque a mente é que está travada, né? A mente é o mecanismo que trava e o coração para de sentir. Então, a gente precisa fazer a conexão desses dois para eles entenderem o porquê disso, para que você possa voltar a sentir e, ao voltar a sentir, comece a navegar para as frequências mais elevadas. Nem que seja para voltar a sentir energias mais baixas, para depois entender como se soltar dessas energias mais baixas para vocês poderem acessar, vamos dizer, né, essa frequência mais elevada, porque a mente superior está na frequência mais elevada, né? A mente superior não está na rádio de baixa frequência, ela está na rádio da alta frequência. Se eu quero que meu ser se conecte com a rádio da alta frequência para ser guiado, para ser movido, para ser, né, direcionado nesse plano, eu preciso vibrar em alta frequência, para emanar essa frequência e fazer a conexão com o plano. Bom? E conhecimento é poder, né? Poder de fazer melhores escolhas e então ter melhores resultados. Então, esse é o processo. Por isso, eu trouxe uma jornada completa para autoconhecimento, como eu falei para todos que estão aqui. Nossa mentoria já está dando 1 hora, nós já estamos concluindo para quem está chegando, tá bom? Eu vou dar a opção para aqueles seres que querem avançar comigo em aprofundar mais desse conhecimento que eu trouxe. Aqueles que sentirem que não fiquem à vontade, tá bom? Eu vou fazer a apresentação bem rápida aqui do que tem nesse conteúdo para aqueles seres que sentem que querem entender mais. Eu trouxe de forma bem... O conteúdo que eu vou trazer aqui é um conteúdo de várias semanas, então tem uma quantidade, uma carga horária muito avançada, não conseguiria explicar tudo numa mentoria, por isso eu trago essa opção para quem quer aprofundar, tá bom? Mas o que eu trouxe aqui, ele alguns pontos, né, que eu trago ali dentro da mentoria, dessa jornada que eu ofereço, né? Então, dentro dessa jornada, eu ensino a vencer os 3 centros que nós temos que vencer no corpo físico para a gente conseguir acessar essa mente superior, né? Que é essa parte baixa que nós estamos falando que tem a ver com alimentação, sexualidade, que é vencer o corpo físico, os instintos, né, os desejos, o que o corpo físico quer e não faz bem para o nosso ser. O segundo centro é o centro do coração, onde eu aprendo a lidar com as emoções. Eu tenho que aprender a controlar as rajas de energia, né, que me leva para raiva, me leva para alegria. Daqui a pouco eu estou com medo, daqui a pouco... Então, trazer um equilíbrio para o ser nesse segundo centro. E aí, eu vou passar para o terceiro centro, que é onde eu consigo ter o controle da minha mente. Esse terceiro centro é o lugar onde a minha mente, né, os meus pensamentos, eles ficam desalinhados e o corpo, né, quando eu não tenho controle do centro do meu pensamento, eu acho que eu sou o pensamento, eu acredito em tudo que o pensamento traz, o pensamento trouxe, você não vale nada, você acredita, o pensamento trouxe, é porque a pessoa está te fazendo alguma coisa, você acredita, porque você está preso na mente inferior, tá? A mente inferior são esses pensamentos, que quando você conecta o seu ser com frequência baixa, ele vira distorção de realidade, aí coloca você em várias situações que depois você olha e você fala, meu Deus, fui bem louca mesmo. Não tinha nada disso, eu criei um monte de coisa e não era real e tal, porque vibrou em frequência baixa, pensamento vira distorção, não é mais realidade, tá? E aí, nesse processo, tem um caminho que a gente vence esses 3 centros, para acessar essa mente superior. E é esse caminho que eu trago nessa jornada que eu estou oferecendo para vocês. É um dos tópicos. Gente, tem muito tópico, eu vou trazer alguns, assim, né? Mas tem muito mais do que eu estou trazendo aqui, tá? Então, para quem tem interesse, esse é dos assuntos que eu aprofundo lá, falando mais sobre cada centro, tá? Explico bastante sobre as geometrias sagradas, a gente aprofunda mais para entender flor da vida, né, a árvore da vida. O cubo de Metatron, que é um veículo interdimensional, a gente usa ele em meditações para acessar dimensões superiores, porque ele faz uma elevação de frequência instantânea, então a gente consegue fazer um acesso, depois quando você sai da meditação, volta, mas você consegue pegar os aprendizados, você consegue entender o que você precisa mudar, o que você precisa entender. Então, eu ensino a usar esse cubo, a gente tem experiências com ele também. Eu ensino a gente a fazer a caminhada na árvore da vida, esse caminho é maravilhoso, onde a gente vai sair da base, que é onde a gente está na matéria, e a gente vai conseguir limpando as esferas da vida, para que a luz, né, tudo que, a vontade do todo, que é que a gente cria, né, tudo que acontece aqui no plano da matéria aconteceu primeiro na dimensão superior. Ela começa como um desejo do todo, então o todo emana esse desejo, é uma vontade, né? E essa emanação lá da parte superior, ela começa a descer e a gente começa a captar ela para trazer para a matéria. Então ela passa por um processo de criação,
de intelecto que a mente começa a desenvolver, e aí até ela vir para a matéria. O problema maior dos seres é que, quando ela é emanada lá do todo, as esferas estão fractadas e não deixa chegar na matéria. Então, até chegar na nossa mente aqui para a gente conseguir executar, onde o nosso ser vai executar, né? O robozinho vai cumprir o que veio lá de cima para fazer aqui embaixo, já chegou cheio de sombras, porque a luz não conseguiu descer por inteiro, tá bom? Então, essa jornada da árvore é linda, eu trago ela, eu explico sobre ela aqui, essa aula ficou bem completa. Então, a mente do todo, a consciência maior do plano superior, que é isso, né? Tudo acontece nessa parte superior, tudo que acontece na matéria aconteceu primeiro na mente do todo. Né? Isso é importante a gente entender. Quando a gente chega com uma intuição, um projeto vem para a gente fazer, para acontecer, isso já está montado lá em cima, né? Porque é para beneficiar outros seres, é para ajudar a expandir alguma coisa. E aí nós temos essa missão de limpar essas camadas que nos impedem de fazer essa conexão de forma fluida, de criar com potência, né? Dessa luz descer e se manifestar através do nosso ser aqui nesse plano. Existe uma frequência, não? A gente não quer conectar com a frequência do todo vibrando na raiva, no medo, na insegurança, né? Na inveja, julgando os outros. Né? Se eu quero ser o todo, se eu quero ser o criador como todo, a primeira coisa que eu tenho que me conectar é com as ações dele, com os pensamentos dele, né? Justamente para poder levar a minha frequência. Eu falo mais sobre essa transição planetária que nós estamos vivendo, as libertações da energia negativa, porque nós vamos deixar de ter aquela faixa mais baixa de frequência que eu mostrei para vocês, a gente vai deixar, aquilo é de terceira dimensão, todos os seres estão sendo empurrados para sair daquele lugar, para aquelas faixas mais baixas saírem da nossa dimensão. Então, a gente vai começar a base da nossa dimensão, olha que lindo, nosso planeta vai para a quinta dimensão, a gente vai para frequências mais elevadas, significa que nós vamos começar a sentir coisas mais elevadas, é como, vamos dizer, que o amor vai se tornar a base, ao invés da culpa e da vergonha ser a base, o amor vai ser a base. Eu explico um pouco mais sobre isso, e como é o processo, quais são as egrégoras que estão nos ajudando nos processos de libertação, de cura, restauração do ser. Eu explico sobre as dimensões, né, onde cada egrégora está atuando, a egrégora do reino arcangélico, pleiadianos, arcturianos, a fraternidade branca, então são várias egrégoras que estão fazendo um trabalho em cada dimensão, né, para ajudar os seres aqui da Terra a viver esse processo de libertação, cura e restauração do ser, porque curar eleva a frequência. Quando eu curo o meu ser, quando eu tiro o meu ser de dor, de feridas do passado, quando eu curo as minhas feridas do passado, eu elevo a minha frequência, e essas egrégoras estão trabalhando em conjunto. Eu, inclusive, aqui nos processos de atendimento particular, que eu faço sessões para levar as pessoas para a quinta dimensão, eu levo essas pessoas e a egrégora do reino arcangélico, que é a que eu mais trabalho, né, faz, né, esse trabalho, ajuda, contribui energeticamente para o ser conseguir entender quais são as configurações que está aprendendo ele em baixa frequência. Então, é muito lindo o trabalho que essas energias superiores estão fazendo com os seres aqui da Terra, tá? Eu falo mais, eu aprofundo para entender melhor essa questão da ilusão, né, que é como quando a gente tem um sonho, a gente acorda e percebe que tudo era um sonho, tudo estava em nossa mente, que na verdade nada do que está acontecendo é real, tudo é a nossa mente que está criando. Então eu levo os seres para esse lugar de entender que a mente é a criadora de tudo que está acontecendo. Na verdade, nada é real, tudo é uma ilusão, vamos dizer assim, né? O outro não está fazendo nada pra gente, o outro está preso dentro daquele círculo, brigando com a própria energia dele, dá a sensação, parece que é com a gente, mas não é. Quando você entende, você para de se preocupar, você para de brigar com os outros, você começa a viver na paz e amor, aí vai, a vida fica boa aqui. Eu entro também nas leis herméticas do Kai Balion, para quem já conhece, né, maravilhoso esse livro, quem não vai avançar, pelo menos pega esse livro aí e leia, porque ele é muito bom, ele é um livro que vem trazendo a regra do jogo para a gente, são 7 princípios que definem, né, o princípio da polaridade, do gênero, do mentalismo, que fala que o universo é mental, são 7 princípios que explicam a regra do jogo, explica pra gente como é que funcionam as energias aqui na Terra, como é o ritmo, né, que tudo sobe e desce, que tudo acontece no ritmo, porque quando você entende isso, é outros 500. Você sabe, quando no ritmo, por exemplo, quando você entende como é que funcionam as regras do jogo, você sabe que você vai ter altos e baixos e você não tem medo quando está no baixo, porque você sabe que faz parte do ritmo, faz parte de uma lei universal. Então, as leis colocam ordem nesse plano, no mundo manifesto, e mantém a matéria vamos dizer, em controle, né? Coloca a gente no eixo. Também tem a lei da causa e efeito,
né, que na religião católica é conhecida como justiça divina, na religião budista é conhecido como karma, e aqui no Caibalion é apenas uma das leis que eles colocam aqui, que é a lei da causa e efeito, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, aquele que conhece perfeitamente esses princípios possui a chave mágica com a qual todas as portas dos tempos podem ser abertas completamente. Essa é uma frase que está no livro, tá, pessoal? Isso eu trouxe aqui pra gente. Eu falo mais sobre a quinta dimensão, que é a dimensão que eu trabalho, né? Mas, assim, eu explico o que é essa questão do tempo e do espaço lineares, né? Não existe passado, presente e futuro, né? Que, na verdade, o espaço também é linear, tudo está acontecendo no mesmo espaço, só que como tem frequências diferentes, parece que não estão, mas estão. Trago para a gente, né, na vida prática, como a gente encerrar esses ciclos que ficam se repetindo. Então, né, que os pensamentos que fazem a gente tomar escolhas, que aí essas escolhas fazem a gente ter comportamentos, esses comportamentos fazem a gente ter experiências e geram emoções, essas experiências. Quando dispara as emoções, que são as emotions, energia e movimento, a gente tem os mesmos pensamentos. E aí, o que acontece? Mesmas escolhas, mesmos comportamentos, mesmas experiências, mesmas emoções. E assim, a gente fica preso. Como é que a gente quebra isso, né? Aí eu trago mais, amplio a compreensão aqui, que tem que quebrar essa escolha, né? A gente traz um passo a passo aí para fazer essa compreensão, que é o conhecimento, na verdade, que faz você quebrar a escolha. Você entender que é uma máquina que está repetindo e que você precisa interromper o ciclo da repetição, né? A gente fala sobre a união da energia feminina masculina e o poder que isso tem, né, que é a energia da criação. Tudo é criado com essas duas energias em equilíbrio. Todos nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Quando eu não estou em equilíbrio com essas duas energias, eu não manifesto na potência que eu gostaria no plano. Porque uma é energia criadora, outra é energia da ação. Cada uma tem a sua característica. Se eu tiver alguma treta aí com uma das duas energias, né, eu acabo, de certa forma, não aproveitando a potência delas. E ao não aproveitar a potência uma, né, é como se eu tivesse um carro que precisa mandar as duas energias ao mesmo tempo, na mesma proporção. Quando eu não mando ao mesmo tempo, na mesma proporção, o carro começa a derrapar para um lado ou para o outro e eu não consigo seguir em frente e avançar com projetos, com desenvolvimento profissional, com tudo que eu tenho, né, desejo. E o que a gente espera depois que a gente acessa essa mente superior, né, depois que a gente passa por esse processo, que é o que eu venho vendo aqui, né, com o pessoal que está vivendo comigo, é exatamente esse processo onde você, quando a sua mente e o seu coração está desalinhado, quando eles não estão conectados, você não confia em você mesmo, não confia. A tua mente fala para você, vai lá, faz isso. Você vai lá, faz, se ferra, se lasca. E você fala, pelo amor de Deus, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Então, o que você pode esperar depois que você se conectar com a sua mente superior? Né? Você passa a caminhar nesse plano com muito mais segurança. Muito, porque é um processo de conexão, né? A tua mente escuta o teu coração escuta a sua mente, não é uma briga aí dentro, porque hoje o meu processo, pelo menos, era uma briga, era um querendo que vai para um lado, a mente falando, não, não liga não, o coração falava, mas eu quero, a mente falava, não, não vai, e tal. Aí ficava, né, aquela briga dentro do meu ser. Quando você consegue elevar a tua frequência, elevar o teu ser para frequências mais elevadas, essa briga interna acaba, você começa a acessar um lugar de muito mais paz, né, de tranquilidade, seus pensamentos começam a focar, você consegue ter muito mais concentração para fazer o que precisa, para realizar, para poder, né, dar os passos, assistir, fazer. Né, eu me lembro no passado, eu não tinha paciência para escutar um vídeo, eu não tinha paciência para fazer nada, porque era aquelas energias negativas rolando aqui, ó, autorando dentro de mim, e eu não conseguia estabilizar o meu ser. Era como se eu vivesse desestabilizado. Né? E uma das coisas que eu falo para o ser, que eu gosto muito de trazer, é essa analogia, né? Se coloca um pouquinho no lugar de Deus. Né? Imagina se você é Deus. Aí você está com os seres aqui no plano da Terra, e você deu as máquinas que eles viram. Cada energia ganhou uma máquina para viver a experiência, e eles têm que cumprir uma missão e um propósito aqui. Todo mundo veio para cumprir, né, um propósito. Só que esse propósito e essa missão, ele vai entregar para você na hora que você estiver pronto, né? Você não está pronto ainda, você tem criança, você também não vai pegar esse propósito do corpo, tem como trazer, você tem que esperar o teu ser ficar maduro. Então, o seu corpo físico cresce primeiro, depois tem um processo que a tua alma tem que crescer, né? O corpo físico cresce primeiro, depois é a hora da alma, a hora do que está dentro crescer. Né? A nossa alma, ela, às vezes o corpo cresce, ela está imatura. Eu conheço senhores que ainda têm uma alma infantil, né, na forma de agir, na forma birrando e tal. Então, batendo porta, não ligo, não falo, e briga. Isso aí é uma alma de uma criança birrenta, né? Uma alma birrenta, vamos dizer, criança, total, total. Então,
antes de entregar, às vezes as pessoas dizem para mim, Amanda, eu quero descobrir meu propósito, eu quero descobrir a missão. Eu falo, ser sempre Deus. É o seguinte, imagina que você está no lugar de Deus. Imagina que você tem um robô para você cumprir essa missão. E tu não está dando conta nem do seu robô. Tu não consegue lidar com as emoções. Tu não consegue lidar com a mente desse robô. Tu não consegue lidar com os instintos. Não come mais do que deve, não consegue controlar. E não consegue controlar os vícios, não consegue controlar a mente. E faz coisa que não devia. Você não está conseguindo controlar o próprio robô. Você acha que Deus vai entregar a missão para a gente cumprir se a gente não está dando conta nem de fazer controle com o robô? Eu modestamente acho que não. No lugar de Deus, eu dava um tempinho para ver se a pessoa consegue lidar com o robô. Porque não adianta entregar a missão, porque não vai conseguir cumprir. Né? Porque esse robô, a hora que vai precisar caminhar em direção à missão, são desafios, são coisas que vão acontecendo. Ele precisa estar no lugar de estabilidade, de segurança, ele precisa ter vencido as energias baixas para conseguir efetivamente, vamos dizer, ancorar a mente numa mente superior para conseguir fazer a jornada do começo até o fim. Do contrário, se ele ficar refém dessa mente de baixo, a mente de baixo vai colocar medo, vai colocar insegurança, vai falar que não vai dar certo, vai começar, porque ela quer proteger, vai querer que não se esforça, vai dar preguiça, vai ter procrastinação. A mente de baixo não vai deixar o ser seguir. Então, nesse aspecto, o que eu acredito muito, assim, é que essa caminhada da nossa alma, esse crescer da nossa alma, ela é muito importante para que a gente possa cumprir a nossa missão. Porque o corpo veio para ver as experiências, mas existe algo por trás desse corpo, a nossa alma. É uma das coisas que eu falo aqui, gente, o nosso ser veio para cá para aprender a amar. O que é aprender a amar? É aprender a subir aquelas escaladas de frequência. Porque quando o meu ser vai para as frequências mais elevadas, eu estabilizo. Então, quando eu falo aprender a amar, tem uma razão maior, é porque a frequência mais elevada traz estabilidade. Trazendo estabilidade, eu fico pronta para receber propósito, pronta para receber a missão, acessar o meu dom. Porque aí eu vou conseguir fluir junto com essa energia. Pensa que a frequência é uma onda. Se você acessa a onda do amor, você vai fluir junto com as energias de amor. Né? Os arcanjos, os seres de luz, a energia divina não vai descer nas trevas para entregar a missão lá por ser raivoso, por ser que está brigando com todo mundo, por ser. Não vai esperar esse ser ele levar. Quando você quiser navegar na onda superior, então eu acho que esse é o maior benefício, né, do que a gente pode esperar com esse processo de autoconhecimento. Entendendo as regras do jogo, você entende como é que funcionam as leis desse plano, você entende como acessa, né, como elevar essa frequência, vencer os centros, vencer o seu robô que está aí e não consegue, né, lidar com a própria máquina. Então, o que você pode esperar é uma conexão muito maior com a dimensão superior. Você começa a se ficar muito mais centrado, né, muito mais seguro, muito mais empoderado, uma positividade, você começa a olhar para as coisas da forma correta. Isso tudo é o que a gente pode esperar. Bom, quando a gente vai ampliando o nosso autoconhecimento independente, né? Comigo seria uma opção, mas vocês têm muitas opções aí pelo nosso plano. Esse curso que eu estou trazendo para vocês aqui, ele vai ser oferecido em aulas gravadas, porque eu gravei com uma turma que já vem vindo, então a gente já encerrou as aulas, e ficarão disponíveis por 1 ano, tá bom? E dentro dessa jornada, que quem decidir avançar comigo vão ter 2 meditações ao vivo na 5ª dimensão, que é esse processo que eu faço no particular, nas sessões particulares, só que eu vou fazer em grupo, que é o que eu estou fazendo agora. Então, a gente vai fazer, né, eu faço a elevação de frequência, a gente ensina a usar a geometria sagrada, a gente faz essa transição para uma faixa de consciência superior, né, só a mente, lógico, o corpo não vai, mas a mente, a consciência vai, a gente acessa essa dimensão, e nessas 2 meditações, tem várias coisas que acontecem, desde combater as sombras, cura da criança interior, e também, em cada uma delas, eu faço o processo de ativação, tá? Ativação de DNA divino, ativação do potencial, né, do ser humano. Então, eu faço esse processo de ativação no final. Aí eu explico, quem for avançar depois eu explico, porque tem o primeiro conteúdo, são 2 ativações, elas têm que ser feitas na ordem, né? A primeira é feita no dia e a segunda ela é feita depois de acessar o próximo conteúdo, para quem for avançar depois receber mais informações, tá? Então, dentro desse curso, eu gravei, só para vocês entenderem. Eu abri uma turma e eu fiz ele ao vivo com as pessoas. Tudo que eu tô, todas as aulas que já foram entregues, foram entregues ao vivo. E eu gravei essas aulas e agora elas estão sendo editadas para ir para uma plataforma. Eu vou lançar ele agora em julho. Em julho ele vai sair efetivamente esse curso. Esse curso que vai ser lançado em julho, ele vai estar na faixa de 490 a 590 reais, que é o preço médio que eu analisei o mercado, né, dentro do que eu estou entregando. E esse valor que eu estou
passando para vocês, é o que ele vai ser oferecido em julho. Então, a partir do dia 1º de julho, é esse valor que vai estar o curso, tá? Só que eu estou gravando, eu estou terminando de fazer as edições, eu acabei de gravar esse curso, né? Ele já está na plataforma, agora eu vou fazer, né, uma complementação ali com conteúdos de arquivos, né? Que seriam os slides e tudo mais. Então, para essa primeira turma, principalmente para essa primeira turma que veio comigo, né, nas gravações, eu fiz um preço especial e eu decidi trazer esse preço especial até o final de junho. Então, para essas mentorias que eu vou fazer até o final de junho, quem quiser entrar para fazer as 2 meditações, para fazer, né, acessar esse conteúdo gravado aí, está dando mais de 10 horas de aula, com certeza, com muito conteúdo, muito rico, um avanço, né, com muita potência aí, aprofundo muito nesse autoconhecimento. Então, para quem quiser, vai estar com valor especial até o final de junho, né? Todos estão convidados, não tem aquele que não sentir, né? Lógico, cada um conecta com o ser mais, né? Mais explicação do outro, tem muito conhecimento, conteúdo de autoconhecimento por aí, mas modéstia à parte, o meu está muito legal, se eu quiser avançar. Tá? E todos que entrarem ainda nesse mês de junho, né? Nesse preço promocional, eu estou dando de bônus a cura da criança interior. É um processo mágico, a cura da criança, elas são 6 faixas musicais, com músicas infantis, com ressonância metatrônica, do arcanjo Metatron, para fazer um processo de libertação do seu ser, né, onde a gente tira de frequências ali baixas, termina o processo em 350 Hz de frequência, né, encontra o pai, a mãe, os irmãos, é uma jornada linda, muito emocionante, né, então, para quem entrar, vai ter bônus a cura da criança. E para quem se inscrever hoje, quem quiser se inscrever hoje, eu vou dar de bônus 1 hora de mentoria comigo, tá? Eu e você sozinhas, para entender os desafios que você está enfrentando, e eu vou trazer visões para ajudar a ampliar, né, a tua visão. Então, seria como se fosse 1 hora de mentoria, né, terapia, psicologia, o que vocês quiserem. E vai de bônus para quem for os decididos que falam, não, estou disposto, eu vou com você nessa jornada linda de autoconhecimento. Tá bom? E é isso, pessoal. Estamos encerrando. Deu uns minutinhos a mais aqui. Deixa